E aí, galerinha, tudo bem? Então, a gente já fez a introdução desse nosso novo capítulo na nossa aula online, né, sobre a introdução à dinâmica. E agora vocês já começam a falar diretamente do conteúdo, que é a primeira lei de Newton. Então, vamos começar e ver o que essa lei nos diz? Então, geralmente a gente associa o movimento de qualquer corpo à existência de forças que vão agir sobre ele. E pensem em movimento, não um movimento de mão, braço, perna, se mexer, coçar a cabeça. Isso não é um movimento para a física. O movimento é deslocamento de local. Eu tenho que mudar de local, eu tenho que mudar de posição. Então, o movimento para a física, né, a gente está vendo isso agora dentro de ciências, exige uma mudança de comportamento, existe uma mudança de local. Então, vamos pensar um carro em movimento. Para que ele comece a se movimentar, o motor tem uma força que é aplicada sobre ele que faz as rodas girarem. E aí, como isso funciona, depende de alguns questionamentos que a gente tem que fazer. Se essa força ela deixa de agir sobre o carro, ele vai parar imediatamente? Tipo, não existe mais essa força que faz as rodas girarem. O carro para imediatamente? Ou qualquer movimento de qualquer outro objeto, ele precisa necessariamente dessa força ou de qualquer outra força necessária para que isso aconteça? Então, isso são questionamentos que a gente faz e a gente vai analisar agora uma situação para poder responder cada uma delas. Então, suponha que nós temos um automóvel que ele esteja rodando aí numa estrada plana, porque isso a gente tem que levar em consideração, uma estrada plana, uma estrada reta, com uma velocidade de 100 km por hora, quando o seu motor deixa de funcionar repentinamente. Não deu luz no painel, não avisou nada, o motor parou. O que será que acontece? Será que esse carro para na estrada estático e não anda mais nada? Então, vamos pensar que se esse carro estava em movimento, a tendência é que ele continue esse movimento mesmo com o motor parando. Mas o que acontece? Ele segue o movimento que ele estava fazendo, né, em linha reta, naquela velocidade, até a velocidade ser nula. Por que isso acontece? Existem essas forças que vão gerar resistência ao movimento, que vão impedir que esse movimento ele se arraste por muito tempo, né? E uma dessas forças, porque são várias, é a força de atrito. Então, há essa força de atrito dos pneus com o chão, e quanto mais áspero for esse asfalto, mais atrito vai ter. Então, aí que vai diminuindo a velocidade desse carro até se tornar nulo, até ele parar completamente. Mas há também outras formas de interferir isso. Se a gente diminuir a aspereza da pista e também diminuir a resistência do ar, esse carro ele vai poder percorrer uma distância muito maior antes de parar. Então depende muito de que tipo e quais forças eu estou associando àquele movimento do carro. E também tem outra situação. Se não houver resistência, se o asfalto for lisinho, 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 que nem dia de chuva, se eu não tiver a resistência do ar, esse carro ele ia se deslocar para sempre, após o motor parar em linha reta a 100 km por hora, se não existisse atrito algum de nenhuma parte. Isso não é possível, lógico, né? Não pelo menos em meio aberto, né? Nos locais que a gente anda aí de carro, no asfalto. Então, tudo depende do que a gente está analisando e quais são as forças que estão sendo aplicadas sobre esse carro ou sobre qualquer outro corpo que a gente esteja analisando. E lembre que corpo é o objeto que está sendo analisado, ok? Então, tudo isso que a gente está vendo, essa tendência que tem de continuar o movimento que se estava fazendo, é o que a gente chama de inércia. A inércia é uma propriedade que o corpo tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue para modificar esse estado. Então, se ele estava em movimento, continuaria em movimento toda a vida. Se ele estava em repouso, continuaria em repouso toda a vida, até que uma força contrária
atue para modificar esse estado. Esse é o primeiro princípio da dinâmica ou a primeira lei de Newton, que leva isso em consideração. Leva que se um corpo estava em repouso, ele se mantém em repouso até que uma força atue para modificar esse estado ou em movimento. Né? O exemplo do carrinho ali. O corpo, em relação ao carro, estava em repouso. Quando houve essa batida, a tendência que o corpo tem é de continuar em repouso, só que a gente tem uma força externa agindo aí. Né? Ele estava sem cinto, então ele foi atirado para fora do carro. E o que é movimento retilíneo uniforme, que é uma coisa que vocês vão ouvir muito nesse conteúdo. Então, movimento retilíneo é ele em linha reta, que ele não sofreu alteração de sentido nem posição. Ele continuou em linha reta. E uniforme quer dizer que não houve alteração nesse caminho. Não houve alteração nessa direção, não houve alteração na velocidade, até que alguma coisa, alguma força atue sobre esse corpo para poder fazer essas alterações. Tranquilo? Um exemplo de inércia. Quem pega o ônibus aí para ir para a escola, ou às vezes o carro está bem cheio, né, para ir para o colégio, já vai perceber como é que funciona isso aqui. Então, no início, você está lá no ponto de ônibus, o ônibus para, você entra. Ele ainda está parado, você se posiciona, se segura na barra, e aí esse ônibus ele começa a entrar em movimento. Né? Então, você já vê ali uma diferença na posição do teu corpo. Porque se você estava parado, a tendência é o teu corpo continuar parado. Então, ele dá como se fosse quase um solavanco para você se mexer. E aí, esse ônibus, ele freia bruscamente. E aí, a tendência é que o teu corpo agora já estava em movimento em relação ao poste, mas em repouso em relação ao ônibus. Isso que a gente tem que levar em consideração. O que nós estamos analisando? O homem dentro do ônibus está em repouso, mas o ônibus dentro do ônibus em relação ao poste que está na rua, ele está em movimento. Então, se esse ônibus ele para bruscamente, você é meio que jogado para trás, né? Porque você estava com o corpo em movimento junto com o ônibus, e aí essa parada brusca faz o teu corpo tentar manter aquele movimento. Então, entre A e B, o corpo do passageiro ele tende a permanecer em repouso em relação ao ônibus que estava partindo. Né? Então, ele tende a permanecer, a manter aquele movimento que ele estava exercendo. E entre B e C, o que acontece? Quando o ônibus freia, o corpo do passageiro ele é projetado para frente, pois ele tende a manter-se em movimento. Então, depende de situações que estão acontecendo ou de forças que estão sendo aplicadas, que o teu corpo ou o objeto qualquer que está sendo analisado, ele vai reagir de diferentes formas. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. É você tentar manter aquele movimento ou repouso até que uma força atue para fazer essa alteração. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é sobre essa primeira lei. Depois nós vamos para a segunda e terceira leis e aí analisamos todas juntas no exercício e várias atividades que a gente vai fazer aí. Ok? Qualquer dúvida nesse conteúdo, me procure. Abraço, até a próxima aula.